Boa noite, meninas. Estamos finalizando hoje o livro de 1 Pedro e a gente tem percebido a preocupação de Pedro em preparar os recém-convertidos, né? Os gentios, em especial, que estavam espalhados pelas igrejas da Ásia. Ele fica com uma preocupação com esse pessoal, prepará-los para os sofrimentos, as perseguições que eles estão sofrendo, que vão sofrer ainda mais e chamá-los a atenção para que eles não desistam da fé. A gente vai ver mais um pouquinho disso no final do capítulo, entre outras tantas advertências que Pedro nos deu ao longo desse livro, extremamente ricas. Ele, no último capítulo de 1 Pedro, ele vai focar mais uma vez a respeito do sofrimento. Então, sem mais delongas, bora começar. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos aqui reunidas mais uma vez em Teu santo nome, diante da Tua presença, ao redor da Tua palavra. E pedimos que o Senhor, meu Pai, venha iluminar o nosso ser, iluminar a nossa mente, nos fazer compreender toda a Tua vontade, tudo que está escrito aqui nessas páginas que estão diante de nós, que isso venha sair do papel e, de fato, venha entrar na nossa vida. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar o devido entendimento, conhecimento e a sabedoria que vem do alto, para que possamos, ainda no fim dessa noite, já estar com a nossa mente mais transformada ainda. Que possamos estar ainda mais fortalecidas no Senhor, firmes na fé, que nada venha nos abalar, que nada possa nos abalar, ainda que venha o dia mau, os dias ruins, que nada possa nos tirar a paz de espírito que o Senhor nos dá e nada possa nos fazer retroceder na fé que o Senhor nos apresentou, porque entendemos que o que está por vir, o nosso galardão, isso é realmente algo tão precioso, tão valioso, tão imenso, que não dá para se comparar com as dores que nós temos nesse mundo. Então, que o Senhor venha nos fortalecer, nos edificar. E mais uma vez, que seja repreendido todo o mal e que nada possa tirar de nós, nos roubar a palavra que o Senhor nos dará hoje. Te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor não esqueça que estamos aqui para te servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Como já falei aí, 1 Pedro, capítulo 5. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. Aos presbíteros que há entre vocês. Então, a gente já sabe que ele está se dirigindo às igrejas gentílicas, né? As igrejas dos gentios, que estão distribuídas pela Ásia, e ele entende que há presbíteros naquele lugar, ou em outras versões a gente vai ver a palavra anciãos, que no final das contas vai ter o mesmo significado de pastores, pessoas que estão naquele lugar sendo usadas pelo Espírito Santo para conduzir aquela igreja, para edificar, fundamentar e conduzir aquela igreja, fortalecendo, animando, exortando, fazendo o papel que um pastor tem de fazer dentro da sua congregação. Então ele fala aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, né? Então ele sinaliza que ele se reconhece como também um pastor de ovelhas, e diga-se de passagem, Jesus chamou ele para isso claramente, para ser um pescador de homens e um pastor de ovelhas. Então, ele se identifica com essas pessoas, né? Aos presbíteros que há entre vocês. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Quando ele fala aqui que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo,
ele está realmente sinalizando para um fato, algo que realmente aconteceu, que foi o quê? Ele testemunhou o sofrimento de Cristo. Então, Pedro estava lá quando ele foi preso, quando ele estava na aflição no Getissêmane, quando ele acaba sendo preso, quando ele é levado ao Sinédrio, quando ele é levado à casa do sumo sacerdote, quando ele é levado eh, até aí, né? Até aí. Porque depois disso ele acaba fugindo. Mas boa parte do sofrimento de Cristo até a cruz ele viu. Inclusive o que aconteceu antes de Jesus ser preso, toda a perseguição que ele sofreu, quando acontecia dos fariseus quererem pegá-lo para prendê-lo, para matá-lo. A gente vê que a palavra fala que Jesus fugia. Pois bem, Pedro, os demais discípulos, estavam lá com ele. E aqui ele está se identificando. Eu sou testemunha do sofrimento de Cristo. E por que que ele se identifica? Ele faz questão de se identificar assim, não só para criar com essas pessoas uma afinidade, né, uma identificação, identidade. Mais do que isso, é para mostrar para essas pessoas que, bom, ele passou por tudo isso também e ele está ali agora para contar a história, tá? Então, a ideia dele é que a gente persevere, que a gente não desanime. Então, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, da mesma forma que ele aponta para participante dos sofrimentos de Cristo, ele mostra que ele também vai ser participante, coparticipante da glória que há de vir. Que glória é essa, pessoal? Primeira coisa, salvação, a ressurreição, o corpo de glória, o reinado com Cristo. Todas essas coisas são parte da glória que há de vir. Glória essa que é indestrutível, incorruptível e que para todo sempre nós a teremos, se permanecermos com Cristo até o fim dessa vida aqui na terra. Então ele vai dizer assim: peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Então ele está dizendo aqui como é que esses pastores eles devem se comportar diante da sua congregação. Eles devem ter realmente o cuidado, o zelo, o compromisso, sem, na verdade, ter interesses pessoais, sem pensar primeiro em si, mas, de verdade, pensar naquelas pessoas, na salvação daquelas pessoas. Ainda que saibamos que a salvação é individual, a missão que nos cumpre é salvar outras pessoas. E os pastores de igreja, eles têm um compromisso a mais, uma missão especial. E, de fato, eles podem acabar se perdendo dentro da função deles. Não é à toa que Pedro está chamando a atenção para que eles não se envolvam com a obra de Deus por ganância, nem por obrigação, mas de verdade, com compromisso e de boa vontade, sem querer nada em troca. Pessoal, se Pedro está falando isso nesse tempo, é porque acontecia o contrário nesse tempo. Da mesma forma como nós vemos hoje pregadores que têm interesses pessoais, que buscam enriquecimento próprio, tem isso? Tem. Na nossa denominação mesmo, vez por outra que acontece, um pastor ser colocado para fora porque foi pego roubando a oferta. Isso acontece na nossa denominação e acontece em todas as demais. Super comum. Isso aconteceu na época dos 12 discípulos. Está lá escrito que Judas tinha a bolsa e ele metia a mão na bolsa. Então, essa ideia de
roubar a oferta, o sangue do povo, não é algo novo absolutamente. E Pedro estava exortando os pastores daquele tempo para que eles não fizessem isso, né? Então, não pastorei, ou melhor, que pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, né? De livre e espontânea vontade. E é assim que Deus quer. Deus espera que a gente se entregue a Ele de forma espontânea. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados. E quando ele fala dominadores, imagina você ver um líder espiritual que trata o povo, trata as ovelhas como se elas fossem suas empregadas, seus próprios trabalhadores, seus próprios funcionários. Não trata com amor, acaba tratando com muita rispidez, trata com afastamento, né, com separação, não trata com acolhimento, trata como se aquilo ali fosse um grande negócio, uma grande empresa. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, sendo modelos para essas pessoas. Então, não é para a palavra de Deus ser pregada pela força ou pela violência, é realmente no amor. E quem vai começar dando bom exemplo vai ser esse próprio pastor, onde ele vai estar desenvolvendo toda essa obra com amor. Se ele vai estar sendo exemplo, ele vai ter que estar referenciando isso também para as ovelhas, para o povo. E o povo vendo isso, o povo vai replicar. Se o povo é levado com amor, o povo vai ser levado a tratar também as outras pessoas, a própria congregação, o seu próprio pastor, com amor. Isso é extremamente interessante da gente observar, porque a personalidade do pastor pode acabar interferindo na personalidade da congregação. Como a congregação vai se entregar, como a congregação vai desenvolver a sua espiritualidade, está intimamente ligado como o pastor vai desenvolver isso também. Então, hoje nós vemos igrejas mornas, igrejas frias, igrejas que não têm realmente o interesse de levar as pessoas à salvação, mas apenas de contê-las, às vezes, plantando medo naquelas pessoas. A Thaís está falando aqui, comentando que, infelizmente, o meio evangélico virou indústria, e eu diria que, sim, essa ideia de evangélico, gospel, é, sim, hoje uma indústria, não tem para onde correr. Então, o ideal seria a gente falar de realmente cristãos seguindo a Cristo através da palavra de Deus, não seguindo o evangelho através de um sistema, que é o sistema evangélico hoje, que está totalmente corrompido, né? Por isso, nosso apreço, nosso apego à palavra de Deus, né? Seguir a Cristo puramente através da palavra. Se a gente foge disso, a gente cai no sistema. Se cai no sistema, a gente realmente tende a virar robô. A coisa vira mecânica, fica mecânica, né? Não é mais uma coisa do espírito, é realmente algo para mostrar para os outros, mostrar para a sociedade. E a gente está vendo isso. Pessoas que vão para a igreja para mostrar que são alguma coisa. Pessoas que fazem questão de mostrar que fazem caridade para serem louvadas por pessoas. Pessoas que fazem questão de mostrar ou de falar valores de ofertas e de dízimos para se exibir para pessoas, não para realmente agradar a Deus, para contribuir com a obra de Deus, para realmente ter, mostrar que tem um compromisso com a vontade de Deus, com o chamado do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nesse sistema. E aí a gente começar a se perder. É demais isso hoje, pessoal.
mas percebe que não tem nada novo sob o sol. Pedro estava reclamando dessas coisas lá no passado, tá certo? E hoje em dia, o que a gente percebe é a mesma coisa. Ah, quando o Supremo Pastor ou o Sumo Pastor, como possa estar na sua versão, se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. A depender da, da versão, a gente vai ver as seguintes citações: coroa de glória incorruptível, essa como a gente viu, coroa de glória que nunca perde o seu brilho, e a João Ferreira, revista atualizada, fala assim, ó, imarcessível coroa de glória. E esse imarcessível significa o quê? Significa algo que não murcha. Tipo, a flor não murcha. É algo que não passa. É algo que permanece, que não perece. Pedro, mais uma vez, nos trazendo à memória que não devemos olhar para o sofrimento, e sim devemos ter compromisso, porque temos uma coroa de glória que não é corruptível e que vai durar eternamente. Assim sendo, nós temos recompensa por estarmos suportando as dores nesse mundo pela causa de Cristo e por sermos exemplos, por sermos modelos de referência de cristão para as pessoas que nos rodeiam. Então, isso tem um peso de glória eterna. Vê que ele faz a todo momento esse contraponto para nos trazer a lembrança, a memória de que está valendo a pena passar por tudo isso pela causa de Cristo. E ele continua: peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos. E essa é uma orientação que vale para sempre e toda a vida, em qualquer situação da nossa vida, né, pessoal? Porque quando a gente pensa em sabedoria, em princípio, a gente já vai vir na nossa cabeça algum velhinho, uma barba branca, cabelinhos brancos, porque isso representa sabedoria, representa experiência, vivência, conhecimento. Não dá para a gente desprezar as pessoas que têm uma bagagem, uma riqueza de vivência nas suas vidas. Quem mais teria isso? Pessoas jovens, podemos dizer que têm bagagens importantes? Podemos dizer. Mas existem jovens realmente que já viveram muito, muitas coisas em pouco tempo de vida, mas o que é de se esperar é que aqueles que já viveram muito tempo de vida tenham muito mais a nos oferecer. E você vê que Pedro, ele se coloca numa condição muito parecida com a desses velhos. Por quê? Porque Pedro já não é mais novinho. Então, ele percebe que dentro das congregações, da igreja, ele percebe que existe uma nova geração que está sendo levantada. Jovens que estão fazendo parte da igreja, filhos dos que já são cristãos, ou jovens que estão aderindo ao cristianismo. Não vou falar evangelho, vou falar cristianismo no sentido de seguir a Cristo. E ele está dando a dica. Poxa, usa como referência as pessoas mais velhas. Obedeçam, sigam seus conselhos, porque assim você irá melhor, né? Há uma tendência de a gente se tornar mais sábio obedecendo a sabedoria alheia. Aquele que aprende com o próprio erro é medíocre. Aquele que não aprende nunca é estúpido mesmo, né? Mas se você aprende com o exemplo dos outros, você se torna tão sábio quanto os outros. Peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos, obedeçam aos mais velhos. Que todos se revistam no trato de uns com os outros, de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, da mesma forma como ele diz, olha, jovem, se submeta, Isis acorda, jovem, se submetam aos mais velhos. Ele vai dizer, dando a dica, mais velhos, não sejam soberbos, não sejam arrogantes. Tratemos todos com humildade, uns para com os outros, como se o outro fosse mais importante do que você mesmo. E ele vai dar essa dica que está escrito. Se eu não me engano, está escrito lá em Salmos. Não, está escrito em Provérbios. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí, pessoal, eu queria abrir algumas passagens com vocês. Abra aí em Provérbios 3:4 para a gente dar uma lidinha nisso aqui. E é bom que a gente dá uma acordadinha. Eu sei que está todo mundo cansado, voltando aí do recesso, voltando ao trabalho. E a gente cansa até mais rápido, né? É assim mesmo. Provérbios 3:34. Na versão da Almeida, revista e atualizada, fala assim, ó. Certamente ele escarnece dos escarnecedores. Em outro momento a gente vê em outra versão falando que ele resiste aos soberbos. O sentido vai ser o mesmo. O que é a soberbia? O que é ser soberbo? É você se achar muito superior aos demais que estão em seu redor. É você se colocar numa situação tal onde você nem quer contato com as demais pessoas porque você está muito superior. Você acaba se isolando dentro de uma redoma, né, onde você praticamente é o seu próprio Deus. Então, Deus resiste a essas pessoas que se acham demais, que se acham autossuficientes. E aqui ele fala, tá? Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E lembrando que é graça, é um favor não merecido. Quando você, por exemplo, recebe algo de graça, você não pagou por aquilo. Em princípio, você não merece ter acesso àquilo. Mas você ganhou, você foi presenteado, algo aconteceu e você recebeu aquela dádiva. Quando a gente fala dessa graça que Deus dá, é de favor imerecido. E quando a gente fala desse favor imerecido, podemos pontuar a salvação? Sem sombra de dúvidas. E o que mais além da salvação? Toda sorte de bênçãos. Se formos pensar que nós não somos dignos de alcançar nada de Deus, não somos dignos, mas ainda assim Ele nos dá o ar que respira, Ele nos dá saúde, Ele nos dá recursos, Ele nos dá uma família, Ele nos dá paz. Bom, tudo bênção de Deus. Tudo isso faz parte da graça de Deus. Ok. E essa graça, toda essa sucessão de favores que não deveríamos ter direito, porque não temos como pagar por isso. Toda essa sorte de graça, como é que realmente ela chega até nós? Quando a gente manifesta esse espírito humilde que nós estamos vendo aqui em Provérbios e que Pedro está lembrando desse escrito e falando, relatando isso lá em 1 Pedro 5, dizendo que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos que são humildes. Então, por enquanto, você pode voltar aí novamente para 1 Pedro 5 e estamos agora no verso 6. Todo mundo acompanhando? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte.
Vou ler aqui em outra versão, que eu achei também bem bacana, tá assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Então, a gente vai perceber que se a gente estivesse colocando numa condição de humilhação a Deus, vai haver um momento de exaltação. Quem vai nos exaltar não são os homens ou a sociedade, é o próprio Deus. E quando a gente fala de se humilhar, seria exatamente o quê? É você realmente se colocar na dependência de Deus. Então, quando você chega e está num aperto financeiro, você precisa de um dinheiro, você vai lá e, por exemplo, você procura sua mãe. Então, pô, mãe, me presta aí, estou precisando de um dinheiro, ou até mesmo, me dá aí, estou precisando de um dinheiro. Isso é uma forma de você estar se humilhando para sua mãe. Se ela disser sim, não, tá aqui, filha, toma, você vai ficar felizona, né? Tranquilo. Mas se ela disser não, e passar na sua cara alguma coisa, não, você não sabe gerir suas finanças, não vou te prestar nada, não, você vai se sentir como? Humilhado, né? Vai ficar humilhado. Essa é a sensação de humilhação. É você realmente estar numa condição de impotência diante de alguém que é maior do que você. Só que Deus dá a orientação de você estar fazendo isso para Ele. Se humilhe diante da potente, da poderosa mão de Deus. Se coloque na dependência da mão de Deus. As bênçãos que você precisa, as respostas que você precisa, virão do próprio Deus, da própria mão de Deus. Você se colocando lá, diante de Deus, você está no lugar mais seguro do mundo, mais certo do mundo. Só que nessa condição de humilhação, de uma entrega sincera, de uma colocação de Deus, eu dependo do Senhor. Se o Senhor não fizer, mais ninguém vai fazer. Estou precisando de grana, mas eu não vou no banco pegar emprestado, não. Eu sou dizimista fiel, o Senhor tem que abrir uma porta. O Senhor tem que fazer alguma coisa. Não dá para eu ficar aqui sem ver a tua glória na minha vida. A glória é tua, mas eu quero que ela seja manifestada na minha vida. Quando você tem uma atitude de fé dessa, quando você realmente se humilha diante de Deus, não tem como. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele é o primeiro a chegar e se abrir todo para você e não, tá aqui, minha filha, toma. Leve é tudo seu. Eu quero que você seja exaltada. Por que a palavra fala em tempo oportuno ou no tempo certo? Porque realmente, pessoal, às vezes nós precisamos ser preparadas para receber a bênção de Deus. Tem vezes que nós não somos capazes de administrar, de receber, de gerir aquilo que Deus nos dá. Tem vezes que a gente não consegue. Um exemplo, tá? Você, quando chega, você acaba, vamos dizer, agora nos últimos períodos aí do ano, né? Virada do ano, teve festa, ceia de Natal, comida para tudo que é lado, né? Foi uma farra. Deus te permitiu ter acesso a uma fartura de alimentos. Você soube gerir isso com sabedoria? Tem gente que não. Tem gente que se acabou na comilança. Ó, Isis disse que ela se comportou mais ou menos. Entendeu? Eu não me comportei nada. Mas tem gente que nessa comilança toda acabou tendo diarreia, dor de barriga. Tem gente que engordou pra caramba, ficou inchada depois. E mulher, então, é terrível, né? Que qualquer coisinha abala o nosso sistema, abala os hormônios, incha, fica com retenção de líquido, é uma desgrama. Mas, enfim, detalhes que eu tô querendo apontar para vocês. Então, coisa boba, é um exemplo besta, mas se a gente não estiver preparado para receber a bênção, essa bênção vai nos fazer mal. Então, por isso que ele chega e fala que em tempo oportuno, no tempo certo, ele vai nos exaltar. Porque se a coisa acontecer antes do tempo certo, a gente vai pegar essa bênção e a gente vai estragá-la
ou nos estragar. Então, tudo ao seu tempo. Mas o mais importante é que você esteja realmente obedecendo e se colocando debaixo da poderosa mão de Deus. Assim Pedro fala, tá certo? Então, quem está entrando aí agora, a gente está no livro de 1 Pedro, pega a sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 5. Acompanha a gente para a gente estar junto. Então, humilhai-vos para que, no tempo certo, ele vos exalte. Eu gostaria de que vocês abrissem comigo Mateus, no capítulo 23. Só para Isis acordar aí, porque se Isis não tiver muito movimento hoje, ela vai dormir. Mateus, capítulo 23. E a gente vai ter o seguinte, no verso 12. Todo mundo já abriu? Fala assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Essa é uma palavra que todo mundo conhece, só que no mundo as pessoas falam de uma forma diferente. Os humilhados serão exaltados. Mas o que que a palavra de Deus fala? Os que se humilham serão exaltados. Isso faz uma diferença absurda. Porque uma coisa é eu me colocar diante de Deus e me humilhar a Ele. Deus, olha, eu dependo do Senhor. Eu não tenho outro. Se eu pedir ao banco, o banco vai me cobrar juros. Se eu pedir à minha mãe, ela vai me negar. Se eu pedir ao meu amigo, ele vai jogar na cara. Então, eu não tenho outra pessoa, eu só tenho o Senhor. O Senhor tem que olhar para minha causa, o Senhor tem que olhar para minha situação. Ó, minha família está destruída. Não é o psicólogo que vai resolver. Não é eu tomar um Rivotril que vai me ajudar. Não, meu. É o Senhor quem tem que entrar com seu poder e restaurar a minha casa, mudar a mente da minha família. Fazer com que haja, em vez de discórdia, união, amor entre os entes queridos, né? Eu tô com uma enfermidade, Deus. Eu eu tô dependendo aqui do médico, mas o médico disse que não tem cura. Eu falo isso de causa, de conhecimento de causa. Porque eu recebi um diagnóstico do médico, não tem cura. Doença autoimune, não tem cura. Então, eu me coloquei na dependência de Deus. Deus, se está escrito na tua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, então por que essa tem que continuar na minha vida? Não. O Senhor pode carregar junto também. Eu não quero isso na minha vida. Eu creio na tua palavra. Eu me coloquei numa condição de humilhação, não para os médicos, não para as pessoas, não para os homens, mas sim para Deus. Deus me curou. E por aí vai, pessoal. Então, se a gente se coloca na condição de se humilhar, eu estou me humilhando para Deus, eu estou pedindo para Deus, estou confessando minhas fraquezas para Deus, estou dizendo que eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não tenho como gerir isso. Estou me colocando em posição de humilhação para Deus. Aí ele fala que aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. O mundo fala que os humilhados serão exaltados. Isso é uma grande mentira. Então, você hoje vive, de repente, uma condição de humilhação. As pessoas estão te humilhando. Não fique achando que Deus vai ter peninha de você. Ele não tem pena. Ele vai esperar que você se manifeste, dobre seu joelho, bote sua cara no pó e reconheça que você depende dele. Em você, dependendo de Deus, Deus vai simplesmente olhar para você e, ó, eu vou atender a sua necessidade, minha filha. Fica tranquila que eu vou atender a sua necessidade. Então, quem a si mesmo se exaltar, vai ser humilhado. E vai ser humilhado pelo próprio Deus, né? Que é pior ainda. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos continuando aí. Vamos abrir agora em Lucas, no capítulo 18. Um pouquinho aí depois de Mateus. Lucas, capítulo 18. Todo mundo já abriu? A partir do verso 9.
Lucas 18, a partir do verso 9. Todo mundo? Aí a gente vai ter aqui assim, ó, uma parábola também bem conhecida de todo mundo, mas bem legal. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Jesus propôs essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Então, ele foi e apontou dedos? Não. Ele estava lá na pregação, tinha uma galera, e no meio dessa galera ele sabia que tinha lá os orgulhosos, soberbos, vaidosos, né? Então ele chegou e falou, a palavra fala assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo, né? Então, dois homens foram à igreja, vamos dizer assim, com o propósito de orar. Um fariseu, tipo um pastor nos tempos de hoje, né? E o outro publicano, pecador. Então, foi o pastor e foi o pecador dentro da igreja com o propósito de orar. Vou falar com Deus. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Você percebe o que é isso aqui? Ele não orava de si para Deus, ele orava de si para si mesmo, como que para se autoalimentar. Nossa, você é o cara, né? Aquele negócio de a gente se autoelogiar, se auto-vangloriar, se auto-envaidecer. Então, pronto. Posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí aponta lá para o pecador, né? Não sou como esse pecador. O cara está se exaltando. Como é que você chega diante de Deus para falar umas coisas dessas? Você tem que ser ou muito abestalhado, ou realmente tem que ser muito orgulhoso, né? Mas ninguém chega diante de Deus e fala um negócio desse, né? Quer dizer, chega, senão Jesus não tinha falado essas coisas. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, mas ele sabia a condição dele, ele sabia que ele era pecador e ele sabia que ele era totalmente dependente de Deus. Então, numa condição de humilhação, ele falou: Deus, tende misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Rapaz, Deus existe uma oração dessa? Não resiste. Só o que Jesus conclui. Digo-vos que este desceu justificado. Este quem? O publicano, o pecador, o que se humilhou para Deus. Este desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Quem é aquele? O fariseu, o pastor, o que se exaltou diante de Deus. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a gente vê em Mateus falando a respeito dessa parábola de uma forma, e aqui a gente vê Lucas da mesma forma, falando da mesma parábola, só que de outra forma. Tá certo? Então vamos lá. Agora, para completar, que eu acho top, Isaías capítulo 2. Só para a gente dar uma passeada lá no Antigo Testamento, que eu sei que tá todo mundo com saudades. Concordo aí, Martiane. Martiane colocou aqui que acho que, na verdade, acho que orar de si para si quer dizer que quando oramos nos vangloriando, Deus não nos ouve. E é isso mesmo, não ouve mesmo. Não, não porque ele seja surdo, mas porque ele simplesmente despreza. Se o cara se acha, se o cara já é tudo isso, ele não precisa de Deus, né? Não concordar? Se você tem tudo isso, você não precisa de Deus. Isaías 2, todo mundo aí? Isaías 2, verso 16. Não, não é esse não. Ai, não acredito que anotei errado. Não, é o 17. Aí, 17. Isaías 2:17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez, né, seu orgulho, sua soberba, será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías
apontando para o fato de que homens não poderão ficar de pé quando chegar aquele dia para ficar diante de Deus. Não vai ficar de pé, tá? E para finalizar, porque eu sou gente boa, Segunda Crônicas, esse também é um texto bastante conhecido, Segunda Crônicas, capítulo 7. Estou esperando. Todo mundo? Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é ser humilhado, né? É se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A bênção completa. Ele vai ouvir, vai perdoar os pecados, vai sarar a terra. Todas as suas necessidades, elas vão ser satisfeitas por esse Deus a quem você se humilhou. Percebe que existe algumas condições para que aconteça essa bênção. Quais são as condições? Chamar por Deus, se humilhar, orar, buscar se converter de seus maus caminhos. Então, a gente tem uma sequência de eventos que tende a acontecer para que a gente perceba que Deus é conosco. Deus deixou de ter algum poder se a gente rejeitá-lo? Deus não deixou de ter poder nenhum. Mas se a gente não o buscar, ele não vai manifestar o seu poder na vida da gente. Pode parecer até injusto, mas não é. Deus, ele só vai ter compromisso com quem tem compromisso com ele. A gente está vendo isso em Isaías, a gente está vendo em Segunda Crônicas, a gente já viu em Mateus, a gente já viu em Lucas, a gente está vendo em Primeira Pedro. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não, mas Deus é bom e de forma alguma alguém pode falar o contrário. Deus é bom, Deus é amor e de forma alguma alguém pode falar o contrário. Mas antes dessas coisas todas é aquela velha história, Deus também é justiça. Não dá para premiar, não dá para abençoar aquele que só faz coisa errada e que coloca Deus em último plano. Deus só aparece na vida dele quando o cinto aperta. Aí ele olha para o céu, Deus me ajuda. Se nesse momento a pessoa estiver até se entregando com sinceridade, Deus olha para ela. Mas se Deus perceber que ela está fazendo isso da boca para fora, ele nem olha para a gente, pessoal. Porque Deus está procurando corações quebrantados. Deus está procurando realmente pessoas que tenham o desejo de obedecê-lo, de segui-lo, de realmente aprender dele para pôr em prática. Quando isso acontece, não tem como. A gente vai ser exaltado. Não é pelos homens, é pelo próprio Deus. E vai ser uma exaltação que os homens vão ver. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: Poxa, quem te viu, quem te vê. Você era uma pessoa antes de Cristo, você é outra pessoa depois de Cristo. E a gente está cansado de ver esse tipo de comentário. As pessoas olham para a gente hoje, elas falam. Pô, eu te vi assim, doente, endividada, casamento destruído, vida sentimental destruída, família destruída, desempregada, lascado na vida, com depressão, tentativa de suicídio. Eu te vi assim. Poxa, mas agora até o brilho do seu rosto é outro. Eu olho para os seus olhos e sinto paz. Eu olho para você e sinto amor, alegria. Só de olhar. Não é a gente, pessoal, é Deus na gente, né? A gente já viu isso várias vezes na nossa vida. Volta aí para 1 Pedro, tá bom? Capítulo 5 verso 7. Então, só para
para a gente ter continuidade na linha de pensamento de Pedro, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ver o que é ansiedade sob a ótica do rei Davi? Abra aí em Salmos 55. Olha que coisa interessante. Vamos ver um pouquinho de ansiedade sobre a ótica de um dos maiores reis que já existiu. Salmos 55. Todo mundo já abriu? Esperando você dizer, Isis. Quando você disser sim, eu começo. Abriu? Pronto. Vamos lá. Salmo 55, a partir do verso 1 mesmo. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Súplica já é algo mais do que oração, né? Você já vê que existe realmente um derramamento da pessoa. Tem um quesinho de desespero ali no meio da oração. É uma súplica, tá? Então, Davi mostra que ele está com o coração angustiado, em quadro do que hoje chamaríamos ansiedade. Olá. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo. Que seria esse clamor do inimigo? As adversidades que nós passamos na vida, tá? Então, por causa do meu endividamento financeiro, por causa do meu marido estar na mão da amante, porque eu recebi esse diagnóstico do médico. Pronto, as adversidades dessa vida. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. O que é essa opressão do ímpio? As coisas que nós sofremos das pessoas em nosso redor. Pessoas que observam a gente na nossa luta e elas terminam de pisar, terminam de humilhar, né? Terminam de empurrar a gente ladeira abaixo. Tem gente que é assim, tem gente que, que não gosta de você, vê você na derrota e termina de empurrar, né? Joga para o precipício. Tem gente que te dá palavra de derrota. Olha para você aí, é esse aí, desse jeito aí, não dá para você não, realmente. Você não tem jeito, esse casamento seu tá fracassado, essa doença aí, não sei não tem cura não, viu? Eu tinha um vizinho que morreu assim, um parente que morreu assim. Opressão do mundo, tá? A perturbação das situações adversas que nos oprimem. Estremece-me, me hostilizam. Ou estremece-me e me hostilizam. Oh, meu Deus, estou cega, viu? Perdoa aí, pessoal. A gente está no verso 3 ainda. Vamos lá. Por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. É quando você não acha ajuda em ninguém. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Percebe que é uma plena desesperança? É uma situação que o rei Davi viveu, ele vivenciou isso. Ele não está colocando sangue da boca para fora, não. Ele passou por isso. No momento que ele perdeu o reino dele, que ele foi perseguido pelo próprio filho, enfim, que a própria família quis matá-lo. Então, ele está mostrando que está dentro dele. O cara está totalmente perturbado. O coração dele treme. Por dentro, ele está tomado de terror, tomado de medo. Não sei o que fazer. Uma preocupação com o futuro, uma preocupação com o que vai de ser amanhã. Ele não sabe, ele desconhece. Porque é tanta perturbação na mente do cara, na mente da pessoa, que ele fica assim, perturbado. E ele continua. Então, disse eu, isso aqui é a derrocada, né? Quando você sai da ansiedade e entra na depressão. Então, disse eu, quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Não é assim quando a pessoa
é, é, está no quadro de depressão, ela se isola das pessoas, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar lá sozinha, separada. Thaís aqui falando, eu estava assim, porque hoje em dia é a coisa mais normal para quem não conhece a Deus. Eu também já passei por isso. Eu já tentei suicídio, porque eu não conhecia Deus. E as opressões, a perturbação vinha. E parece que quando vem, a desgraça não vem sozinha, né? Vem uma acompanhada da outra, vem uma junto com a outra. É uma tribulação do inferno. E você realmente fica perturbado. E quando você olha para um lado, você olha para o outro, tem ninguém para estender a mão para você. Tem ninguém para te ajudar. Você não consegue nem reconhecer uma pessoa que possa realmente te compreender, quanto mais te ajudar. Enfim, isso aqui é um quadro de ansiedade. O que diríamos hoje de uma pessoa que passa por isso aqui? Ela está ansiosa, está depressiva. É assim que a gente fala hoje, dá diagnóstico, né? Vai para o psicólogo. O psicólogo não resolve isso aqui, não, pessoal. Vai fazer terapia. Não resolve, não. Pode fazer, vá, faça. Mas você vai ver que não vai resolver. Só vai resolver quando você se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Quando você virar para Deus e falar, me ajuda. Como é que Davi começa esse salmo pedindo ajuda? Só que ele está pedindo ajuda para a pessoa certa. Socorre-me, ó Deus, socorre-me. Ele sabia que o socorro dele vinha de Deus, tá? O resto aqui desse salmo, ele é bem interessante. Ele vai discorrer sobre o porquê que ele está passando essas aflições, mas ele mostra todo o tempo que ele tem confiança de que Deus vai resolver o problema dele. Deus vai abater os seus inimigos. Isso é que é você se humilhar para Deus, é você confiar que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer para te honrar, para te exaltar. E venhamos e convenhamos, o rei Davi foi exaltado depois disso aqui. A gente sabe disso. Ele retornou ao reino dele, morreu e não morreu doente, morreu de velhice, riquíssimo, deixou a coroa para o filho. Então, enfim, tá? Teve seus BO na vida, mas ele foi exaltado por Deus. Não dá para dizer que não, tá? Quero ver aqui com vocês agora outros versos. Vai quentinho com uma novinha. Boa, Isis. Que bom que você lembrou isso aí ainda. Quando ele estava doente, foi a novinha lá para consolá-lo. Abre aí, pessoal, em Mateus de novo, tá? Mateus no capítulo 6. Vou falar dois versos para vocês aqui, um que eu sou apaixonada e o outro que é muito legal. Mateus, capítulo 6. Aqui vai ser como a gente combater ansiedade, como a gente combater depressão, como a gente combater os problemas, tá? Então, algumas dicas que vêm da boca do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, no verso 25, a gente vai ter isso aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está querendo dizer com isso? Não fica preocupado com a comida, com a bebida e com suas vestes. Não fica preocupado com as coisas materiais. O que você é muito mais importante do que todas essas coisas. É muito mais. Não fique preocupado. Aí ele vai continuar. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem. E é verdade, você já viu algum urubu ir lá e plantar uma semente de milho? Você já viu alguma pomba plantar uma semente de milho? Você já viu algum periquito plantar uma semente de alpiste? Nunca, né? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, né? Não guarda, não faz para si reservas. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Quem sustenta é o milho, é o trigo. Ele está dizendo que é Deus. Deus sustenta as aves. Deu para perceber isso aí? É Jesus ensinando, viu, pessoal? Não é Lília, não, é Jesus. Deus sustenta as aves. Porventura, valeis vós, não valeis vós
muito mais do que as aves. Então, se Deus tem preocupação de alimentar um urubu, de alimentar um corvo, de alimentar um avestruz, de alimentar um canarinho, Deus não vai ter preocupação de cuidar de você? Por que que Deus alimenta os animais? Porque os animais não têm outra pessoa para depender, pessoal. Os animais silvestres dependem de Deus. E Deus vai lá e faz o que tem que ser feito. Sustenta os animais. Você que crê em Deus, tu acha que Deus vai te abandonar? É? Rapaz, não tem como. Não se preocupe com o que você vai comer, beber e vestir. Ele vai providenciar. Isso é fato. Qual de vós, por ansioso que esteja, por nervoso que esteja, por agoniado que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 metro, ao curso da sua vida? O que que sua ansiedade pode trazer de bom para você? Porcaria nenhuma. Pula para o verso 33. Aí a gente vai ter aqui assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus ele vai ter o cuidado com você. De onde vai vir? Não precisa você saber de onde vai vir. Você só precisa confiar que Deus vai prover. Vai se abrir uma nova porta de trabalho para você. Ele vai te dar uma ideia para você abrir seu próprio negócio. Ele vai enviar a provisão. Alguém vai te mandar um recurso. Alguém que estava te devendo há muito tempo vai te pagar. O que ele vai fazer, Deus sabe. Ele vai tirar o seu marido da mão da amante. Ele vai trazer a cura para o seu corpo. Ele vai fazer o seu filho se endireitar na vida, né? Vai sair das drogas, vai sair do vício. Não importa a sua necessidade, não importa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Quando? Pedro já falou. Ao seu tempo. Não fica preocupado, você só precisa confiar. Não, mas eu estou precisando com urgência. Oxê, e Deus não sabe, não é? É só você falar para ele. Deus, eu preciso com urgência que o Senhor olhe para mim. Não dá mais para esperar. A barriga está apertando, esse câncer está me corroendo, não dá mais para eu esperar. O meu casamento está se acabando, seja lá o que for, pessoal, estou citando exemplos, tá? Não importa. Coloca Deus em primeiro lugar, busca Ele em primeiro lugar, recorre a Ele em primeiro lugar. Deus, o que é que eu faço? As demais coisas serão acrescentadas. É simples assim, tem muito segredo, não. Aí vai em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, depois de Efésios, antes de Colossenses. Todo mundo? Filipenses capítulo 4, verso 6. Aqui é Paulo falando aos filipenses, à igreja de Filipos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Traduzindo, não fica preocupado com nada, mas chegue diante de Deus, ore, fale com Ele, confie nele e agradeça. No final não está isso aí? Ações de graça? E agradeça, como se você já tivesse recebido. É simples assim. Isso aí é o poder da fé. E só para complementar, Salmos capítulo 37. Vai te acordar, viu, Isis? Falei que eu não ia deixar você dormir. Abra o vídeo, Isis. Que se você fechar o vídeo, eu sei que você está dormindo, viu? Pode abrir. Salmo capítulo 37, verso 5, pessoal. Resumindo.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele o fará. Entende que não é só você entregar ou você só orar. Tem que ter a ação da confiança, né? Um exemplo, estou precisando aqui de uma ajuda, né? Eu vou fazer uma festa aqui em casa e eu tenho que pintar o muro da casa, tenho que pintar a casa e eu não, eu preciso de ajuda. Eu vou chegar e vou chamar a Isis. Isis, me ajuda aqui a pintar minha casa. Eu vou fazer uma festa depois de amanhã e eu só tenho hoje e amanhã para pintar. E eu posso contar contigo? A Isis vai dizer: Não, Lília, tá tudo certo. Eu vou aí, vou te ajudar sim. Fica tranquila, eu tô indo aí te socorrer. Acabou, eu desligo o telefone e eu tô confiando. Isis me deu a palavra dela, ela vai vir. Vou me descansar. O que que eu vou fazer? Eu providenciar a tinta, o pincel e tal. Vou descansar. Com Deus é a mesma coisa. Deus, olha, eu estou precisando disso e disso e disso, tá? Eu não tenho outra pessoa para me ajudar. O senhor está vendo a minha condição. Eu já fiz tudo que eu podia, já saiu da minha alçada, entendeu? Tentei e não consegui. Me mostra aí o que que eu tenho que fazer, envia para mim o que eu preciso, faz o milagre acontecer. Eu tenho certeza que se o senhor tomar a frente, vai dar tudo certo desde já, pai. Muito obrigada, porque eu sei que o senhor está cuidando de mim. Isso é confiança. Ó, me desestressei. O que que eu vou ter que fazer? Tomar banho, dormir, vou lavar o chão. Me desestressei, meu irmão. Vou cuidar da minha rotina. Vou trabalhar, vou fazer o que eu tenho de fazer. Aquilo que eu pedi, eu tenho que confiar que Deus vai fazer. Quando? No tempo certo. A gente acabou de ver Pedro falando isso. Ao seu devido tempo. Tá bom? Então, volta aí para Pedro de novo. Estamos aí no verso 8. Ele vai continuar com algumas recomendações. Sede sóbrios e vigilantes. Então, esteja atento. Não ande alienado. Não ande distraído. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o contrário de ébrio. Ébrio é a mesma coisa que bêbado, embriagado. Sóbrio é você não estar andando com nada na sua mente que tire a sua capacidade de raciocínio. Pode ser a bebida, pode ser droga, pode ser ansiedade, pode ser o nervoso, coisas que vão tirar o seu equilíbrio, a sua capacidade de pensar, de tomar uma decisão. Deus não vai conseguir falar com você se você não tiver com a sua mente preparada para ouvir a Deus. Se a sua mente estiver bagunçada, ele não vai conseguir falar com você. Ele vai falar, não é que ele não vai falar, ele vai e você não vai entender. Tenta conversar com um bêbado. Uma conversa de louco, né? Você tenta conversar com um bêbado, a gente está no versículo 8, tá, Thaís? Você tenta conversar com um bêbado e o que que você consegue? Nada. Vai conversar com alguém que acabou de cheirar uma carreira de cocaína. O cara tá deslocado, não quer saber nada do que você tá falando. Vai tentar conversar com alguém que tomou um pico de heroína. Você não consegue, tá? Então, enfim, ele está dizendo o contrário. Sede sóbrios e vigilantes. Vai conversar com uma pessoa que está nervosa. Tente acalmar essa pessoa. Tu não consegue. Você acha que Deus vai falar? Não consegue. Fala, Thaís. Realmente, a gente, quando está em uma crise de ansiedade, parece que sai do corpo. Porque a última vez que eu fiquei ansiosa a ponto de não raciocinar, e depois, quando eu recobrei a consciência, foi que eu percebi realmente eu não estava bem, que eu não estava raciocinando em nada. Só podia falar o que for. Eu não entendia. Não entendi Era como se não nada. estivesse falando nada. Certa feita, eu estava auxiliando, ajudando uma jovem. E a mãe dela ficou muito enciumada, porque essa jovem começou a me chamar de mãe. E nisso dela me chamar de mãe, quando ela chamava mãe, eu olhava para ela, a mãe também, a mãe ficava possessa. Meu irmão, essa mulher ficou neurótica, translocada um dia.
E a psicóloga que acompanhava essa menina, ela falou, Lília, quando esse povo estiver assim, nervoso, ninguém pode se encostar, ninguém pode se meter, porque é uma neurose em família. Alguém pode tentar falar qualquer coisa, gritar no megafone, e ninguém vai ouvir. E eles vão fazer o que der na mente. Se for para matar, vai matar. Se for para bater, vai bater. Se jogar na frente do carro, eles não vão dar atenção a alguém que estiver do lado de fora. Então, as pessoas, quando são dominadas na mente, seja por emoções, seja por psicotrópicos, medicações, Rivotril, né? As medicações aí que tarja preta que virou modinha na sociedade tomar, seja por drogas realmente ilícitas. Não dá para conversar com uma pessoa que vive à base disso. Não dá. Se não dá para a gente conversar, vai dar para Deus falar, velho. Enfim, ele vai continuar aqui. Sede sóbrios e vigilantes. Presta atenção o que está acontecendo com sua vida. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, né, vosso inimigo, anda em derredor como um leão que ruge. Ele anda em silêncio? Não, ele anda como um leão que ruge. O diabo, você vai ver fisicamente, às vezes tem gente que vê, né? Pessoas tão possessas espiritualmente que elas são capazes de ver vulto, de ver Satanás. Cansamos de ouvir essas histórias. Mas o diabo pode usar as pessoas e usar as situações que vão gritar no seu ouvido, vão gritar nos seus olhos e vão deixar você perturbado. Ele tá assim, ó, como um leão que ruge. Para quê? Aqui, ó, procurando alguém para devorar. Ele quer te destruir, ele quer nos destruir. Satanás quer nos destruir. Se ele perceber a brecha que você tem, a inclinação, a sua, a, a sua fraqueza, se ele percebe a sua fraqueza, e esse sacana, ele percebe as nossas fraquezas. Satanás, ele conhece o homem. Satanás tem milênios de vida. Nós temos alguns anos de vida. Satanás já passou por gerações de humanidade. Nós estamos vivendo alguns anos de vida com algumas pessoas no nosso círculo no nosso círculo social. Satanás tem uma experiência absurda. A gente não tem a experiência que Satanás tem. Ele sabe reconhecer o nosso pensamento. Ele não é capaz de ler o nosso pensamento, não, tá? Você falou aqui dentro, é só Deus que consegue saber. É você e Deus. Mas Satanás, quando vê o seu piscar de olho, o tremer do seu lábio, né, o levantarzinho aqui do músculo, ele percebe se você caiu na conversa dele, se você resistiu a ele. Ele percebe se você está gostando daquela situação, se você rejeitou ele percebe. Ele conhece o corpo humano e a mente humana como poucos. Não tem psicólogo para dar em Satanás, só para você ter noção. Não tem psiquiatra, não tem neurologista para dar em Satanás. É só Deus mesmo. Devemos ter medo de Satanás? De forma alguma, pessoal. Olha o que a palavra fala. É só a gente andar sóbrio, vigilante. Ele está em nosso redor. É só a gente não dar brecha, é só não dar espaço. É só a gente estar confiando em Deus. Andar em oração não tem segredo, não precisa ter medo de diabo, não. O diabo é derrotado. Ele sabe disso, o diabo é derrotado. O diabo sabe que ele é derrotado. Jesus venceu ele na cruz e nós vencemos junto com Jesus, tá? Mas se a gente permitir ele agir na nossa vida, aí a gente está perdido. Aí ele ganha. Como é que ele vai agir na nossa vida? Ele percebeu. Ele te ofereceu uma oportunidade de você cair. Vou lembrar da cervejinha de Isis. Lembra quando o Isis entrou aqui no grupo? O que que Isis falava? Nossa, eu amava aquela cervejinha. Eu passava, não podia sentir o cheiro, né? Aí, pronto, Satanás vai botar um copo de cerveja, vai usar alguém, ele mesmo vai lá fazer isso? Não, ele está em derredor, bramindo como leão, né? Rugindo como leão. Ele vai chegar, vai pegar a melhor amiga de Isis e vai falar: Oi, leva ali um copo de cerveja para ela. Aí a amiga de Isis vai lá. Isis não precisa nem comprar. A perturbação vai lá levar, né? Essas coisas não precisa comprar, o povo todo dá. Vai lá e leva a cachaça para Isis.
Isis vai ficar tentada. Por quê? Porque a inclinação dela, ela gostava de beber. Gostava, não gosta mais, né, Isis? Glória a Deus, foi liberta disso. Então, gostava de beber. Então, se ela chega, sente o cheiro, puxa, aí já bate logo a lembrança do passado, vem o desejo. Isso é pecado? Não, velho. Tentação todo mundo passa. O pecado é quando ela virar o copo para dentro. Aí ela deu uma brecha. Aí Satanás entra e faz o arregaço. Entendeu? Aí já vai entrar com acusação na mente, aí vem um monte de problema. Mas, enfim, vamos esmiuçar isso em outro momento. Mas o que Pedro está querendo dizer é ande alerta. Porque o diabo está andando em seu redor. Alerta! Ele está só esperando você dar a brecha. Você ficar duvidando de que Deus é com você. Se ele perceber que você duvidou de Deus, que você tem uma manchinha de incredulidade no seu coração, que você não acredita nesse Deus vivo, pronto, ele tem o que ele precisa para acabar com a nossa vida. Então, não deixa. Fica esperto. Resistir-lhe firmes na fé. Como é que você vai resistir a Satanás? Na fé. Pedro está dando aqui todo o segredo. Como é que você vai resistir o diabo? Na fé. Quando ele vier com a proposta que te seduz, você vai dizer: não vou fazer isso, que isso desagrada a Deus. Não precisa você abrir a boca e falar para ninguém, não. É aqui dentro. Não, isso desagrada a Deus. Não vou fazer. Falei com vocês aqui outro dia. A menina chegou lá no consultório e ela, ela queria fazer o tratamento comigo. Eu não aceito convênio, não aceito plano. Ela falou: Lília. Eu posso pedir o reembolso pelo plano. Você faz o relatório para mim? Faço, problema nenhum. Só que o plano não paga o valor integral, né? O plano paga o valor que eles querem pagar. Eles têm uma tabela, eles vão seguir aquela tabela. Aí ela falou assim: você pode colocar que fez outras coisas, colocar coisas a mais para eles, para compensar e eu restituir mais um dinheiro, um volume de dinheiro maior. Para mim, infere alguma coisa? Não, é com ela lá, é ela que vai estar recebendo. Mas eu não estou mentindo, gente, eu estou mentindo. É uma proposta. Não, pô, amiga, eu não posso fazer isso. Se você quiser, eu passo o relatório certinho do que eu fiz. Mas superfaturar ou acrescentar coisas que eu não fiz, eu não posso, é uma mentira. Por mais que eu goste de você, que eu acho você legal e que eu não queira te dizer não, eu vou ter que te dizer não. Por quê? Por uma questão de consciência. É a minha fé. Não posso confrontar a minha fé, ir de contra a minha fé para satisfazer os homens, fazer os desejos dos homens, né? E a gente é seduzido, ou melhor, há uma tentativa do diabo de seduzir a gente o tempo todo, todo tempo ele tenta alguma coisa com a gente, para deixar a gente deprimido, para deixar a gente ansioso, para deixar a gente preocupado, entendeu? Para fazer a gente tomar atitude errada. Enfim, o diabo é uma perturbação só, o diabo é perturbado mesmo. Então, resistir-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Certos de que o sofrimento que você sente, os nossos irmãos na fé no mundo inteiro estão sentindo a mesma coisa. Eles estão passando pela mesma coisa. Pedro está querendo animar os cristãos daquela época, porque as perseguições daquela época eram muito grandes. Aqui no Brasil, a gente sabe, não temos as perseguições que eles tinham nesse momento. Era perseguição de você dizer, eu sigo a Cristo e você ter que perder a vida. Diga aí que você segue a Cristo, vou matar seu filho. Pá! A gente aqui no Brasil ainda temos liberdade religiosa, liberdade de profissão de fé. Por mais que a gente já comece a perceber um cerceamento da fé no nosso país, mas ainda temos liberdade. A gente não faz muita noção do que é isso. A gente não dá muito valor à liberdade de buscar a Deus no nosso país. A gente não dá valor, porque a gente não sabe o que é ser proibido de buscar a Deus. Proibido de ter uma Bíblia, né? Você é proibido de ter uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você é sentenciado à morte. Na melhor das opções, você tem uma prisão, uma sentença de prisão com serviços forçados. Você vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar em alguma coisa para o Estado.
tá? Então, eles pagavam com a vida. Nesse tempo, eles pagavam com a... Quando Pedro escreve essa carta, ele está preso em Roma. Pouquinho depois, ele foi decapitado. Foi decapitado? Não. Foi crucificado de cabeça para baixo, né? Há uma tradição, isso não está na Bíblia, há uma tradição dos antigos que ele foi crucificado e ele não se achou digno de ser crucificado igual ao seu mestre, Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas ele estava perto de ser morto. Já existia sentença sobre ele. Então, era esse tipo de perseguição que eles viviam naquela época. Então, Pedro estava animando: olha, fica preocupado, não. Não se preocupa com as perseguições desse mundo, porque no mundo inteiro os cristãos estão sofrendo a mesma coisa. Só permanece, só persevera. As perseguições que nós temos hoje são diferentes aqui, pelo menos no Brasil. É da ação do diabo mesmo. São os vícios, é a destruição da família, entendeu? Principalmente destruição da família e vícios. Principalmente. Enfim, vamos nessa. Então, resisti-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que é a graça, lembrando, favor imerecido, coisas que recebemos de Deus que não merecemos, não tem como a gente pagar. Como é que você vai pagar pelo ar que você respira, pela vida que você tem? Como é que você vai pagar por isso? Você não tem como pagar por isso. São favores que Deus nos dá, né? Sermos abençoados, o milagre da cura, o milagre da bênção financeira, enfim, seja o que for. Ora, o Deus de toda a graça, todas as formas de bênçãos possíveis e imagináveis, inclusive a salvação, salvação da alma, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, através da graça. Deus nos chamou através de Cristo, porque se Cristo não morre por nós, a gente não tem acesso ao reino dos céus. A gente só tem acesso ao reino dos céus que Deus, ou melhor, Cristo morreu pelo nosso pecado. Então a gente foi perdoado, tá? Em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa esse breve tempo que passamos aqui na Terra, passando pelos sofrimentos que nós passamos, resistindo ao diabo, negando a nossa vontade, negando a nossa carne para fazer a vontade de Deus. E isso causa um sofrimento, tá? Por exemplo, a Isla, vou voltar sempre a isso, vou pegar no pé dela hoje, né? Isa gostava de beber. E aí era um sofrimento para ela. Largar a bebida foi um sofrimento. Até que aquilo que vem do alto, o Espírito Santo, penetrou na vida dela de tal forma que ela sentiu um prazer muito maior do que o prazer da bebida. Tem prostitutas que elas estão na profissão, não é só porque não tem opção de vida, não. É porque elas gostam daquele tipo de vida. Elas já são viciadas em sexo. E o dinheiro fácil permite que elas tenham acesso a luxo, vestidos, roupas, joias, a drogas, ambientes luxuosos, né? Essas coisas viciam essas pessoas. Mas quando o Espírito Santo entra, aquela mulher, não é isso que eu quero para mim, não. Eu encontrei coisa maior. Então, esses sofrimentos de abandonar esses hábitos, os vícios, nossas vontades que desagradam a Deus, isso tudo é um sofrimento para a nossa carne, para a nossa alma. Mas é um breve tempo de sofrimento. Gente, Deus é eterno e Ele está nos chamando para eterna glória. Não é o que está escrito? É para toda eternidade, é para sempre. O que são 100 anos diante de um tempo que nunca acaba? Pô, será que realmente é melhor a gente continuar fazendo a nossa vontade aqui na Terra do que negar a nossa vontade, fazer a vontade de Cristo para a gente subir para o céu, cara? Será que não vale a pena? Será que a troca não é incrivelmente maior?
É claro que sim, vale a pena. Então, esse mesmo Deus vai nos aperfeiçoar. Ele, ele vai nos ajudar nessa nossa caminhada, no abandonar do vício. Né? Eu já contei para vocês aqui uma vez que eu ficava afrontando o meu pastor. Por que que eu não posso beber? Eu quero beber. Eu gosto de vinho. Por que que eu não posso beber? Porque ele mostrou, abriu a Bíblia, voltou. Quando ele viu que eu insisti naquilo ali, ele chegou: Você quer beber? Beba. E aí, chegou um belo dia, juntei com umas amigas, inclusive cristãs também, crentes. Juntamos, compramos o tal do vinho Pérgola, sentamos à beira de um rio e vamos tomar. Rapaz, na hora que eu virei o primeiro gole do copo, bateu uma revolta aqui dentro do corpo que eu não consegui terminar aquele copo. Não consegui. E de lá para cá não bebi nunca mais. Isso já fazem 24 anos. E não sinto nenhuma falta. E eu gostava de vinho. Bebi uma garrafa sozinha, de boa. Isso aí fui eu que desejei rejeitar. Tô falando para vocês, eu desejei a Deus, mas Deus me ajudou na minha caminhada. Ele colocou em mim a aversão à bebida alcoólica, ponto final. Ele me aperfeiçoou como está aqui. Ele vai nos aperfeiçoar, ele vai nos firmar, vai nos fortificar, vai nos fundamentar. A gente não está sozinho, não. Essa guerra, essa luta não é só nossa. O Espírito Santo está nos ajudando nessa caminhada. Mais um motivo para a gente se sentir confiante, seguro, de que o que a gente fizer vai dar certo, se está de acordo com a palavra de Deus. Confia, confia, porque Ele está nos ajudando, a gente não está sozinho. No verso 11 está assim: A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que são séculos dos séculos? Eternidade. A Ele seja o domínio sobre todas as coisas e todas as pessoas. É como se fosse uma oração de Pedro, reconhecendo a eternidade e o poderio de Deus, tá? Por meio de Silvano, e Silvano, pessoal, aqui é o mesmo Silas. Lembra que Paulo e Silas foram presos? Acabou sendo liberto através de um terremoto. Lembra essa passagem? Está lá Paulo e Silas. É esse mesmo Silvano. Então, Silas, que é a mesma pessoa, Silvano, ele andou um tempo com Paulo e também andou um tempo com o próprio Pedro, tá? Então, para a gente ver que eles, os apóstolos da época, eles tinham esse hábito de rodar o mundo conhecido da época para fortalecer as igrejas, abrir novas igrejas e fortalecer as igrejas, fortalecer os irmãos. Então, aqui nesse momento, Pedro está mandando essa carta para algumas igrejas da época. Mas vamos combinar que para hoje isso aqui está valendo para a gente? Então, eu botei lá no grupo um vídeo onde as pessoas estão sendo perseguidas no mundo inteiro, especialmente por causa do islamismo. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, rapidão, rapidão, mostrar aqui para vocês um negócio interessante. Não sei se eu já mostrei aqui alguma vez para vocês. Tá dando para ver aí, pessoal, a tela? Dando para ver? Sim, Pronto, beleza. Vocês vão ver aqui no canto, ó, eu passando com a seta, Estatuto do Ramais. O Ramais é um grupo extremista islâmico. Vamos ver o que está no Estatuto do Hamas, na primeira página, grifei aqui em azul, tá? Israel existirá e continuará existindo até que o Islão é a mesma coisa, né? Até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Qual é o primeiro propósito de vida do grupo Hamas? Destruir Israel. Tu acha que é só Israel que está no meio, é? Não, os cristãos também, porque eles entendem que todos aqueles que não aceitam Alá como Deus merecem morrer, porque eles contaminam a terra.
né? Se a gente olhar aqui logo no começo, vou dar outro grifo aqui, ó. Outro grifo aqui. Se somente os povos do livro, livro com letra maiúscula, é a Bíblia, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Só que a Bíblia deles, tá? É o Alcorão. Ele está querendo dizer aqui o seguinte: se os judeus e os cristãos tivessem crido no Alcorão, teria sido melhor para eles, que eles se convertiam ao islamismo e pronto, estava salvo. Mas não, eles insistem em acreditar no Deus deles, porque nós e judeus acreditamos no mesmo Deus, o Deus que criou todas as coisas. É o mesmo Deus. Qual a diferença entre nós e os judeus? Que nós, além de Deus, acreditamos em Jesus como Filho de Deus. E os judeus não reconhecem Jesus como Filho de Deus. É o pecado deles. Mas a gente não tem esse pecado. Tá certo? Enfim. Mas só para vocês verem aqui o nível de perseguição, tá? Que existe ao redor do mundo. É isso aqui, ó. Israel só vai continuar existindo até que o Islã os faça desaparecer. E é por isso que tem homem-bomba, é por isso que esses caras vão atrás dos judeus, manda lá um monte de míssil para Jerusalém, enfim. Mas é a mesma perseguição que eles têm com a gente, tá? O foco principal deles é os judeus. Mas se passar um cristão na frente, morre também. Vá lá ser cristão lá no Irã. Carrega uma Bíblia lá na Índia. Tenta, vai lá no Afeganistão, leva uma Bíblia. Tenta entregar um folhetinho de evangelização na rua. Você não consegue. Tá? Isso é o nível de perseguição. Isso está no mundo todo. Pois bem, voltando aqui para Pedro, verso 12. Por meio de Silvano, a mesma pessoa do Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. E fica parecendo que é Silvano que está escrevendo por Pedro, tá? Mas, segundo o texto original, esse texto original foi escrito em grego. A palavra que está no grego como escrevo seria como se, não como se Silas estivesse escrevendo, mas como se ele estivesse levando a correspondência que Pedro escreveu. Há um pensamento de que Pedro, por ser pescador, por ter sido pescador, ele era analfabeto, tá? Há esse tipo de pensamento. Eu, particularmente, não acredito, mas, enfim, existe entre os estudiosos aí esse tipo de pensamento, mas segundo o original, foi Pedro mesmo que escreveu de próprio punho e Silvano está levando a carta às igrejas. Por que o próprio Pedro não vai lá levar? Ele está preso, pessoal, está preso. Tá? Para que vós outros, é fiel irmão, como também eu considero. Vos escrevo resumidamente para que, exortando e testificando, exortando, chamando atenção, né? Exortando, dando puxãozinho de orelha, alertando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Qual é a genuína graça de Deus? É justamente você confiar no Senhor Jesus, sofrer como o Senhor Jesus sofreu e não desistir. Como o Senhor Jesus não desistiu, permanecer até o fim, crendo, confiando em Deus. Como o Senhor Jesus permaneceu ao ponto de Jesus morrer e ter sido ressuscitado. Essa é a nossa confiança. A gente também vai morrer e vai ser ressuscitado em Cristo Jesus. Vamos ter uma nova vida e dessa vez eterna. A gente não morre mais. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Quem é aquela? Aquela é a igreja, tá? É uma forma de ele se referir à igreja que está na Babilônia.
Quem é a Babilônia dessa época? Não é a mesma Babilônia de quando a gente vê lá do cativeiro babilônico com os judeus. Essa Babilônia é uma referência realmente a Roma. Por que Babilônia? Porque Babilônia, no passado, era um centro pagão, idólatra, que contaminava o mundo da época. Lembra que a Babilônia também foi um grande império na sua época. Mas aqui a Babilônia já tinha sido destruída fazia muito tempo. Então, a referência de Babilônia é para a própria Roma, que se tornou a mesma coisa, um centro de abominação a Deus, um centro de paganismo, um local que difundia o politeísmo, a adoração a muitos deuses. Até hoje, povo lindo. Se você for lá em Roma, tem estátua de deus grego para tudo que é lado, deus romano para tudo que é lado, porque os deuses romanos e gregos são os mesmos, só muda o nome. Para tudo que é lado, você olha Zeus, Apolo, tá lá, né? Eu imagino que hoje eles tenham aquilo tudo como apenas história, tá? Não vi ninguém lá dizendo que adorava a Apolo, adorava a Zeus. Acho que eles não têm mais essa compreensão, adoro Diana, não. Mas está lá para mostrar, para todo mundo ver que no passado era o que eles faziam, eles acreditavam nesses deuses, eles não acreditavam no Deus verdadeiro. Quando eles começam a perseguir os cristãos, é porque os cristãos eles se opõem a adorar os deuses deles. Adorar a Deus, adorar a Zeus, fazer ofertas a Apolo, né? As ofertas a Diana, que eram os deuses principais deles. Então, quando os cristãos se convertiam, eles entendiam que só tinha que adorar a Deus. Quando eles não adoravam a Deus e surgiam problemas em Roma, eles botavam a culpa. Não, são esses pagãos aí, esses caras aí que não querem adorar os nossos deuses. Vamos matar eles para eliminar o problema. Tá? Então, enfim, por isso é tido como Babilônia, mas ele está falando realmente de Roma. Então, aquela que se encontra em Roma, a igreja que se encontra em Roma, também eleita porque é uma igreja que foi salva, né? A fé deles é da salvação em Cristo. Vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos, povo lindo, foi aquele João Marcos que quando Paulo sai com Barnabé, leva João Marcos junto, que era sobrinho de Barnabé. No meio do caminho, Marcos retrocede, não quer seguir a viagem. Aí ele quebra o pau lá com Paulo, Paulo quebra o pau com ele, que acaba quebrando o pau com Barnabé. Eles se dividem, brigam, depois faz tudo as pazes de novo, né? E enfim, é esse cara que escreve o livro o Evangelho de Marcos. Nós temos quatro evangelhos, não é isso? Mateus, Lucas, Marcos e João. Então, esse Evangelho de Marcos, foi esse Marcos aqui que escreveu. E veja que a aproximação dele com Pedro é tamanha que ele chama de meu filho. É assim que está escrito aí? Meu filho Marcos vos saúda. Então, Marcos, com certeza, nesse momento, estava lá junto, fazendo companhia para Pedro, porque esses líderes, eles não andavam sozinhos, eles sempre estavam juntos com outros. Você vê aqui que já tem o Silas, né, o Silvano, tá aqui o Marcos, tá o Pedro. Com certeza haviam muitos mais. Por quê? Porque eles tinham a responsabilidade, o compromisso de continuar divulgando o evangelho, levando a palavra dentro de Roma, ainda que eles já estivessem sendo perseguidos. Mas eles tinham o compromisso com Cristo e ponto final. E eles faziam isso não por obrigação, é por uma questão realmente de gratidão. Poxa, eu fui salvo por esse Jesus. O mínimo que eu posso fazer é levar essa mensagem de salvação para outras pessoas. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo de amor, a gente sabe que é a mesma coisa que beijo, né? Beijo de fraternidade, um beijo de amor, é uma coisa simbólica, eu acho que seria o que a gente hoje chama de beijo no rosto, né? Ah, saudai-vos com o ósculo do amor, e ele ora em prol de todos aqueles. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então, é assim que ele termina para nós. A gente se acha em Cristo, ele está determinando paz sobre as nossas vidas. A paz não que esse mundo dá. Esse mundo até dá uma paz transitória, temporária, né? Enquanto a gente está envolvido com outras coisas, não olha para os problemas. Mas Jesus dá uma paz que não é temporária. Os problemas estão aqui, a gente está olhando para o problema e dentro da gente a gente tem tranquilidade, tem paz. A gente vai resolver. Não tem ansiedade, tem angústia, tem nervosismo, tem perturbação, tem desespero, não tem nada.
tem paz. É essa paz que Pedro determina sobre a gente e que nós, nesse momento, certamente recebemos. Povo lindo, extrapolamos o tempo um pouquinho, mas só duas palavrinhas, tá bom? Isis, fala aí, acrescenta. Hoje você, Isis, que fiquei puxando o pé. Mas foi bom, eu acordei. É, eu escrevi. Você trouxe algumas referências. Eu lembrei de uma, só que eu não achei. Eu procurei, o Google não soube me dizer, mas está na Bíblia. E que mudou a chave para mim, da questão de viver na dependência de Deus. E diz assim, talvez não esteja ipsilíteres, que diz, não pedis porque não creis. Eu acho que foi no livro de Paulo que a gente leu. Isso virou a chave. Opa, eu não peço ao meu pai porque eu não creio. Eu não tenho fé para isso. E mudou a chave. E minha casa sabe. Hoje eu peço tudo ao meu pai. Das mínimas coisas. Meu Deus, bota um ônibus aí. Não tá passando um ônibus, bota um ônibus no meu caminho. E minha família sabe. Quando Deus entra com providência, eu só dou glória a Deus. Quando cai um Pix inesperado na minha conta, eu só dou glória a Deus, louvado seja Deus. E minha mãe, opa, meu filho já diz, opa, caiu um Pix aí, alguma coisa aconteceu. Então, eu aprendi agora só agradecer. Antigamente eu me assustava, me achava, opa, Deus me ouviu quando as coisas aconteceram. Ainda ficava surpresa, mas é importante a gente ter esse crescimento, entender que a gente deve viver na dependência de Deus, não só porque a gente precisa, porque o agrada. O agrada perceber que a gente depende dele, que a gente está a todo momento buscando, não por interesse, sabe? Mas porque a gente crê. Acho que essa é a mudança de chave. Não porque eu tenho interesse, mas porque eu creio que ele é meu pai, que ele me sustenta e que eu posso contar com ele para tudo. Isso aí mesmo, e não é interesse não, pô. É porque a gente depende dele, acabou, né? Você tem o seu filho aí. O moleque vai pedir pra quem? Pra mim? Não, ele vai pedir pra você. Você é a mãe, vai pedir pro teu marido, é o pai. Hã? A gente é filho de Deus, vamos pedir pra quem? Ué, pra Deus? Martiane, pra encerrar, pode fazer seu comentário brevemente, aí você faz a oração de encerramento, por favor. Ah, esqueci, pessoal. Martiane tá no trabalho. Então é tu mesmo, Thaís, vá. Ou não acredito que Thaís dormiu. Aí não, aí é zoeira demais, velho. Levantou a mão, ela deve estar com dificuldade para abrir. Não, não. Não, não dormi, não. Ah, Eu bom, estava ainda bem. escrevendo. Gente, eu vou fazer a oração, tá? Não tem muito a acrescentar, não, porque eu meditei em 1 Pedro, só que eu meditei naqueles dias que eu não consegui entrar. Uhum. E aí eu marquei uns versículos, só que eu acabei esquecendo. E já passou também, né, dos versículos que eu marquei, que eram nos capítulos anteriores. Enfim, vamos lá. Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade de estarmos diante da tua presença. Te agradecemos, meu Deus, pela tua misericórdia, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Te agradecemos pela vida de cada um que aqui está presente, pela colaboração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí, por hoje é só. Quinta-feira a gente se encontra de novo. E aí a gente vai dar sequência. A gente vai entrar em segunda Pedro, tá certo? Que é um livro um pouquinho menor que a primeira, mas vai arrebentar. Fechou? Deus abençoe. Todas uma boa noite, uma excelente semana. Hasta la vista. Amém.